A história da igreja começa na ressurreição de Jesus. Tá? Claro que o Antigo Testamento e a vida de Jesus e o Evangelho de Jesus também pertencem um pouquinho à igreja, mas a vida da igreja começa com uma igreja que debruça sobre tudo quanto aconteceu, tudo quanto os apóstolos participaram. Repare que, por acaso, são 50 anos depois da ressurreição que nasce a Escritura, o Evangelho. O Evangelho foi escrito 50, 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Mas o próprio Evangelho e os apóstolos dizem, não, já foi 50 dias que o Espírito Santo apareceu. Claro que a Bíblia só fala em parábolas. Os 50 dias de Pentecostes são também 50 anos de tomar de consciência, de debruçar sobre aquilo que aconteceu, sem compreender muito, né? Mas com um coração preso à memória de Jesus e querendo compreender o que significou a presença de Jesus no meio deles. Então, nós começamos a história da igreja com o Senhor ressuscitado, por assim dizer, cutucando os apóstolos a compreender o que houve naquela cruz e naquela antipatia dos fariseus e tudo quanto aconteceu na presença dele. A tomada de consciência da igreja é que Cristo reúne. Igreja significa comunidade que Jesus reuniu em volta de si. Então, simbolicamente, né, Jesus dizendo, aqui estou ressuscitadinho, né? Vocês viram que eu morri, né? Mas não é importante eu morrer. O importante era eu dar a vida para salvar. O mais importante do que morrer é ressuscitar. Jesus então reúne os seus e diz, agora é o fez de vocês, né? E vão batizando. Batizar no sentido literal da palavra grega, mergulhem os povos e as pessoas naquilo que aconteceu, no meu Evangelho, no Espírito que eu irradiei. Eu estarei convosco até o fim. Jesus e eu, caminhando pela história afora, dizendo, gente, o importante foi a cruz, mas não a cruz comigo pregado, mas a cruz como símbolo, né? Que ninguém chega à ressurreição a não ser seguindo-me, sem medo de ser feliz. Então, primeiro século, tomar de consciência da igreja. Segundo e terceiro século, vocês sabem que Pedro e Paulo morreram em Roma, martirizados, e depois Nero e Diocleciano, etc., começaram com uma grande perseguição dos cristãos. O martirion, em grego, significa testemunho de fé. Nós conhecemos Jesus nos cativou, assim como Ele morreu por nós, nós somos capazes de dar a vida por Ele, como uns pelos outros. Martírio. Bonitinho, né? Estão com medo dos leões. Claro, eu também teria medo, né? Mas ao lado tem um símbolo, o símbolo do estandarte oficial do Império Romano, né? Não usavam naquela época bandeira, né? De Roma, mas o estandarte, como a Legião de Maria tem o versículo. Quando, no começo do quarto século,
Então, segundo e terceiro século é martírio, que termina com uma batalha de Constantino e Bitínio, dois candidatos a imperador, e se eu não matar o outro, eu não vou ser imperador, porque ele vai me matar. Então, guerra assim mesmo. E depois, então, de 2 séculos de martírios, de sacrifícios de cristãos, não sei quem foi, mas alguém convenceu o general Constantino, assuma o sinal dos cristãos, o sinal da cruz. Nesse sinal, você pode vencer. Então, o nome de Cristo, o Ri, Ro, Ri, digamos o C em português, e o P lá em cima é o R. Em grego, Ro, Christos. Né? O nome de Cristo, nesse sinal, você pode vencer. Ele matou o Litínio. E depois fez do catolicismo, do cristianismo, a religião oficial do Estado. Nesse final do segundo século e terceiro século, nasce na igreja a pregação. Nasce na igreja, não é a Eucaristia, mas a ceia, assim como Jesus fez na última ceia. Mas a ceia era uma reunião dos apóstolos, vocês se lembram da outra, né? Em volta da mesa. HP significa fraternidade em torno de uma mesa, né? A ceia ágape, que mais tarde se desenvolve na liturgia eucarística. Nasce neste tempo a iniciação cristã. As pessoas que topam a parada com Jesus, esse é o Evangelho, são batizados, mas depois de uma boa formação. Um tempo de iniciação cristã, de uns 2, 3 anos, terminando com um quaresma sagrado, né, de celebração de iniciação cristã. Esse tempo chamamos de catecumenato. Nasce nessas épocas um monte de heresias. Todo mundo inventa. Jesus era o homem de Deus, né? Mas não acredito em ele ser Deus, mas um homem que nem o imperador, né? Que mata, que vem restaurar o reino de Davi, etc. Inventam cada heresia, e a apologia é a resposta da jovem igreja sobre as heresias. Nasce a hierarquia, o bispo, porque os apóstolos desapareceram, né? Deixaram um líder na comunidade. A comunidade exige que eles assumam a tarefa de apóstolo. E os apóstolos, São Paulo nomeou presbíteros e, escuta, indica mais presbíteros para nós. Nasce a hierarquia na vida da igreja e, especialmente para aqueles que tiveram medo dos leões, eles disseram, não, eu não acredito mais, eu não acredito mais, me salve, eu quero viver. E abandonaram a fé, ou apostasia, né? Deixaram de ser seguidor de Jesus. E depois vieram, eu tinha tanto medo, eu quero voltar a ser cristão, etc. E a igreja aceitava a conversão, mas depois de uma longa penitência. César, o papismo, se refere a César e Papa. É que nem no Antigo Testamento tinha o chefe do templo, o sumo sacerdote, mas Davi falava, quem é rei sou eu. E ele era o chefe do povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, quem manda em quem? O Papa no rei, o rei no Papa. Séculos afora haverá essa
esse choque entre Papa e rei. Cada um quer ser mais importante do que o outro. Com Constantino, então, ele já doa para a nova religião oficial vários templos antigos de Roma como igrejas. E nasce a necessidade, então, de cada cidadezinha ter seu templo, nascem as igrejas, com cada pintura e com imagens, especialmente nas catacumbas de Roma. Depois a imagem vira pivô de desentendimento da igreja, por isso que coloquei. O monacato, no começo do século IV, os primeiros monges, aqueles que vão para o deserto e querem ser ascetas, né? E só pensar em rezar em Deus. Você já ouviu falar em Santo Antônio do Porto, né? E São Basílio. E vocês conhecem Padre Pacômio? São Pacômio são os primeiros eremitas do Oriente, especialmente na Ásia Menor. Nasce o dia do Senhor ressuscitado. Claro que sempre existiu, mas não como o domingo da comunidade. Nasce o domingo da comunidade. Outra palavra que vocês vão procurar no Google é gnosticismo. Gnosticismo resume todas as heresias, as doutrinas que dizem pelo saber que você se salva. Se você conhece o catecismo, já está salvo. Se você conhece Jesus como Salvador, já está salvo. Eleitos e fiéis não são os mesmos. Eleitos são os discípulos, os seguidores de Jesus. Fiéis são todos os que participam e até creem, mas mais de boca para fora do que de boca para dentro. Nascem os santos da igreja. Os padres, São Agostinho, São Gregório Magno, São Crisóstomo, São Basílio, etc. Aqueles santos antigos que chamamos de padres da igreja, porque foram eles que na apologia defenderam a comunidade contra as heresias. Então aqui tem o rei que diz, o chefe sou eu, e aqui os bispos em volta deles, e vocês me obedecem. Mas mais tarde se torna um grande problema na vida da igreja, porque o bispo vai até dizer, eu te faço bispo se me paga $1 milhão. E tinha muita gente ali que fala, se eu fosse bispo, né? Ele pagou $1 milhão. Está entendendo? Chamamos de simonia. Didaqué é o nome do primeiro catecismo. Os primeiros concílios não vou poder tratar porque foram 21 concílios e vocês, né? Mas um concílio é uma reunião de todos os bispos da igreja que tratam questões de desentendimento. Os bárbaros são os povos do norte da Europa que descem até o norte da África, para a Itália, para a Espanha, etc. E até derrubam o Império Romano. A única força que ficou em pé na invasão dos bárbaros foi, de fato, a comunidade organizada, a comunidade cristã, o papado e os bispos em torno dele. Mas esse Papa, então, vai ter que conviver com um novo tipo de povo, novo tipo de rei, novo tipo de cultura, etc. Porque não é mais um império romano. Na mesma época, um pouquinho antes, aquele Constantino já fez uma cidade importante com o nome dele, lá onde que a Ásia encosta na Europa. Lá fica Constantinopla ou Bizâncio.
nessa época, Roma se divide em dois, o Império Oriental e o Império Ocidental, Roma e Constantinopla. Uma das heresias da época é: Jesus é um homem bom, o melhor que jamais existiu. Deus falou: eu sou com você. Mas ele não é filho de Deus, Deus não tem filho, Jesus não é Deus. Então, uma heresia, um desentendimento interno da igreja, faz com que o imperador convocou o concílio. Não foi o Papa, não. Foi o imperador que convocou os primeiros concílios. E como que vamos resolver isso? Papa, vem cá, você me representa aqui, você segura esse concílio, porque eu não entendo muito dessas coisas não. Isso é apenas que dá briga no meu reino. E aí, o primeiro concílio, não, o terceiro concílio, de Éfeso, 431, declara oficialmente que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho de Deus, encarnado através de Maria Santíssima, que por consequência não apenas é mãe de Jesus, mas é Theotokos, mãe de Deus. Formulações de conteúdo eclesial que nós hoje em dia não achamos mais tão importante, mas se nós temos firmeza de fé e de conteúdo, é por causa dos primeiros concílios que disseram para nós: Jesus é filho de Maria, mas Maria então é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Tranquilo, nós não temos mais dificuldade, porque os concílios já definiram Maria Theotokos, mãe do Filho de Deus. Ele não apenas nasceu através dela, mas encarnou-se através do Evangelho. Ali então tem o rei diz para os bispos: segura-me a coroa, né? Porque eu sou importante, mas não entendo muito das coisas que preocupam vocês tanto, né? Começa com novos reinos, os reinos bárbaros, francos, alamanos, visigodos, etc. Né? Nasce o que nós chamamos de cristandade. Só no Ocidente, em Roma, porque Bizâncio continuou com o Império Romano. E vai ter cada vez mais uma competição entre Roma e Bizâncio. Afinal, Bizâncio para de ter o Papa como Pedro. Cada patriarca se chama de apóstolo e diz: quem manda na minha área sou eu. Mesmo assim, nos concílios se encontra o Ocidente coeso em torno do Papa, não é? No Oriente não tem coesão, cada patriarca reivindica a autonomia da sua área, digamos. Com a consequência que o imperador de Bizâncio continua dizendo: mas quem é Davi aqui no Oriente sou eu, né? E vocês me obedecem. E até manda nas coisas da igreja. Com a vantagem de, no Oriente, a igreja se desenvolve com uma solenidade, com uma riqueza, com uma cultura profunda. A liturgia do Oriente é muito mais festiva do que a nossa. Muito mais rica. Não. 529 nasce o ano
do maior santo do primeiro milênio. São Bento. São Bento, com seus monges, cristianizaram, evangelizaram a Europa e deram sustento a todas as casas reais da Europa, com folheiros, etc. Vai. Especialmente no Oriente, as vaidades e a superficialidade e as superstições começaram a comercializar e a trocar e a comprar e vender sinais religiosos, amuletas, muitas vezes mais com símbolos pagãos do que cristãos. Também o que nós conhecemos hoje como os brincos, né? Coisas suspeitas, em forma de cruz, mas não é cruz, é um bonequinho, mas não é Cristo, etc. Né? Com muita confusão religiosa, se espalham as coisas de religião e brincos e símbolos, etc., religiosos, que criam uma confusão na igreja, a ponto de o concílio se debruçar sobre isso, o concílio da Niceia, segundo a Niceia. O rei diz: não quero mais saber disso, eu proíbo no meu reino imagens e amuletas e enfeites. Ele até mandou quebrar todas as imagens nos templos e nas igrejas. Chama-se iconoclasmo. Google explica o que é. Agora, o concílio falou de fato. Toda essa futilidade não tem nada a ver com religião, mas o nosso povo tem direito de criar suas fotografias, seus lembretes das coisas de Deus, e não condena o uso da imagem e da pintura religiosa, etc. Somente avisa contra a futilidade. Vai. Sétimo século, sétimo e oitavo, o islamismo é fruto de uma igreja que não catequizava naquelas bandas onde que nasceu o Islã. O Islã é de origem cristã. Justamente o Ocidente endossava os reis bárbaros. O Oriente, em torno do imperador, né, ficaram com o sistema romano. O sistema romano acusava a barbarização do Ocidente e o Ocidente falou: gente, vamos nos adaptar a um mundo novo. Tá. Os dois lados não se entendem mais, e quanto mais confusão, nasce um sujeito, Maomé, lá em Medina, e quando ele em 622 faz a caminhada dele para Meca, que ele quer como centro da sua do seu clã, nasce o Islã. Islã significa submissão. Pronto. Submissão a Deus. Onde Jesus insistiu tanto que nós fizéssemos a vontade daquele que o enviou, né? A submissão à vontade de Deus, submissão a Allah, é uma religião muito simples. A vida quer ser religiosa. Não precisamos de culto, não precisamos de liturgia. A ressurreição ou a imortalidade se garante quando a gente crê.
de moral, somente o bem e o mal se centram na hospitalidade. Nunca um islamita deixa alguém bater na sua porta sem abrir a porta e deixar ele entrar. A hospitalidade, a generosidade, dar esmolas, etc. É coisa sagrada. Solidário, usar um bom coração para qualquer coisa, qualquer um que precise de você. E a fidelidade tanto de um para o outro, quanto juntos para Deus. No 622, Maomé, depois ele morre e os filhos e seguidores dele começam com as guerras santas que vão conquistar a Ásia até a China e através da África do Norte até a Espanha e a França, né? As famosas guerras santas maometanas, que dão afinal origem depois às cruzadas. Mas em 800 um bárbaro cria novamente um império no sul da Alemanha, em La Chapelle, Aachen. Carlos Magno. Ele era filho de Martelo, Carlos o Martelo, que conseguiu parar os exércitos maometanos na metade da França e empurrá-lo de volta para Granada, na Espanha, que ficou séculos e séculos sob domínio maometano. Esse cara era muito santo, era um homem muito bom. Ele fez a igreja de Aachen de tal forma que tinha a igreja e no coro, na mezanina lá de cima, né, ele colocou o trono dele. Ele reinava sobre a Alemanha, França, quase a Europa toda, a partir da igreja. O trono dele estava na igreja, se deixava rodear pelos bispos, etc., que ele mesmo indicava e comprava. Mas o homem de bom índole, de muito boa vontade, cria um reino e evangeliza e clericaliza à força, dizendo: eu sou rei, vocês têm um monte de marqueses, e os marqueses têm um monte de baronesas, e baronesas têm um monte de... cada um com um pedaço de terra, mas simplesmente piramidal. Um rei, um monte de chefes importantes, menos importantes, menos ainda, e embaixo tinha o pessoal que também recebia uma gleba para plantar, contanto que a metade era para o dono. E a metade daquilo que o dono ganhava era para o dono dele. E depois o dono do dono queria outra metade. Até era o sistema de imposto. O sistema feudal chamava-se feudos e criava então, o Papa não tinha nada com isso, o rei nomeava e chamava outros bispos para ordenar o bispo, etc. Viravam os bispos do xadrez, né? O bispo era mais importante do que o cavaleiro, né? E o cavaleiro apanhava de cima da torre, né? do castelo, etc. O sistema do xadrez nasce do feudalismo. Dá uma confusão porque a gente não sabe a quem obedecer, ao rei ou ao papa.
e os feudos eram vendidos, e o Papa queria também, importante, e começou a vender indulgências, etc. Quando você fazia uma romaria, né, e você ainda doava tanto, né, ele perdoava todo o seu pecado de uma vez. O reino de Carlos Magno é curto, os filhos, 4 filhos, não prestaram mais para nada, mas seguraram sua gleba, sua parte. Mas o reino então se desfacelou, desfacelou, tá certo? Né? Um monte de reinozinhos, um monte de propriedades, cada castelo praticamente era um reinado. Vai assim até o século X. Mas aquela hierarquia de proprietários fundiários, suzeranos e vassalos, caracterizarão então 2 séculos de feudalismo. Reis, duques, marqueses, condes, barões, castelães, cavaleiros, burgueses, peões, servos, faziam juramentos um ao outro de fidelidade e recebiam então uma reserva. Por exemplo, o rei, né, dizia para cada barão, não, duque, né, você cuida dessa parte, digamos, toda a Áustria atual, e você me paga metade dos seus ganhos. E aquele duque falava para as marquesas dele, as províncias, né, você fica com metade é para mim. E assim dava certo. Garantia-se também os burgueses e os peões tinham o seu quintal para plantar, mas a metade para ser dono. Isso criou lá embaixo, para os servos e o pessoal pequeno, né, uma escravidão fora de série. Porque se você tem um quintalzinho e a metade ainda vai para outro dono, não sobra nada para a sua família. Os cavaleiros, os nobres, tinham o dever sagrado, aqui os bispos puxaram a brasa para a sua sardinha, né? Vocês têm que defender, custe que custar, os monges, os bispos, os sacerdotes, né? As plantações, as mulheres e até os pobres. Se pensa que aqueles feudais cuidavam muito das mulheres, às vezes cuidavam demais, né? E pobre não queriam nem saber. Claro que deu numa confusão, uma corrupção fora de série. A corrupção do feudalismo se caracteriza pela simonia. Você se lembra que nos Atos dos Apóstolos tem um cara que diz para Pedro: me vende o poder de fazer milagre. Simão o Mago. Esse Simão virou patrono dos corruptos. Né? Me vende o direito em ser bispo. Né? Se eu pagar tanto, eu posso ser padre. Né? E virou então um comércio de coisas sagradas. Clerogamia, já pensou o que é clerogamia? Sabe o que é clerogamia? O clero é ficar com 2, 3 mulheres, etc. Né? Nós vivemos um tempo, o mundo nos chacoalhou com essa de pedofilia. Claro que é crime péssimo, mas a coisa vem de longe, né? Clerogamia é também. Os padres acharam que tinha direito de ter mulher. Até o Papa vendia coisa para seu próprio filho. Tinha um cardeal na história da igreja de 13 anos,
já era cardeal, né? Filho do Papa, né? Já. Chama-se nepotismo. Olha no Google o que é simonia, o que é glargamia, o que é nepotismo. Nepotismo é beneficiar seus próprios filhos. Então, Papa que tinha uma mulher ou mais, né, e filhos, né, beneficiava até com coisas religiosas, coisas de religião, os próprios filhos. E Jesus dizia no Evangelho que as portas do inferno não vão derrubar a minha igreja. Porque era um inferno mesmo. Um monte de papas fantoches que não significa mais nada, bispos príncipes que mais viviam na guerra do que no altar, muita ambição, muita riqueza, muito desregulamento moral, uma grande blasfêmia. Faz parte da história da igreja. Nós, igreja, temos muita vergonha disso. Assim como nós temos hoje muita vergonha de pedofilia e de tudo quanto é coisa que acontece, de fato, na vida da igreja também. Com isso, o povo estava abandonado, não distinguia mais fé ou lenda, superstição, perda de consciência. O Evangelho já não significava mais coisa nenhuma. Bem, mesmo assim, aquele Bento de 529, né, que criou uma vida de mosteiro, de vida comunitária, e dizia: vocês não precisam sair. Vocês devem fazer a vida aqui e reunir em volta dos mosteiros, né, povoados, né, aqui vocês ensinam a agricultura e a ciência, etc., o estudo. Então, pela Europa afora, tem um monte de mosteiros, assim como São Bento aqui em São Paulo, o Rio, etc., mas muito maior, porque toda a Europa foi evangelizada pela procura do povo desses mosteiros, como nós procuramos Aparecida do Norte, e depois volta para casa, né? E, certo momento, Cluny inventa também dizer para seus monges: a metade do ano vocês moram aqui, a metade vocês rua, pregar o Evangelho. Mas a estabilidade não muda de casa. Sua casa é aqui. Em 932 nasce a missa privada. Padre que reza a missa até sem povo, porque dava as portas. 993, primeira vez, quase no ano 1000, que um Papa canoniza uma pessoa. Então, antes não existiam santos, antes o Papa não tinha nada com isso, o povo canonizava seu santo. Então, se São Bento não precisa de Papa, porque o povo já o canonizou. Aqui em 993, né, pela primeira vez, um Papa canoniza uma pessoa, um santo, nem sei quem foi, e a partir dali o Papa canoniza os santos na vida da igreja. Vai. Bom, já passou. Aquela briguinha entre o Ocidente e o Oriente. O Oriente dizendo: vocês são bárbaros lá no Ocidente. E os papas dizendo: e vocês
Vocês nem têm uma igreja coesa, tem um monte de seitas e patriarcas. Cerulário era patriarca de Constantinopla e enfrentava o bispo de Roma. Até o Papa de Roma enviaram um outro bispo para falar com Cerulário, mas deu uma briga, num palavrório mútuo, né? E aquele bispo excomungou em nome do Papa, o patriarca de Constantinopla. O patriarca diz: eu também excomungo o Papa de Roma. Não significava mais nada. E o patriarca Cerulário então declara Bizâncio a sede da única igreja ortodoxa, de reta doutrina, ortodoxa. E o Papa, em Roma, não tinha mais nada para fazer do que dizer: isso significa um cisma, uma separação de duas igrejas católicas. Continuam sendo igrejas católicas, não romanas. Desde aquele império de Carlos Magno, desde o feudalismo, teve então a batalha entre báculo e a espada. Espada, símbolo do poder de armas, e o báculo, o bastão do bispo. Já viu, né? Você já foi queimado. Como se o báculo batesse nos reis, mas o rei puxava e se defendia. Até os beneditinos, participando de um concílio, conseguem que um monge é eleito Papa Gregório VII, e o Papa, com muita humildade, tipo o Bergoglio, né, consegue se impor, em vez de o cetro ou a espada mandar no báculo, o báculo manda na espada, né, por um bom tempo. Nasce a Google, investidura. Sabe o que é investidura? Investidura é posse. Você se lembra que Padre Elcio tomou posse. Mas para tomar posse veio o bispo. O bispo investiu Padre Elcio da tarefa, ou se quiser da autoridade, de pároco de Santo Emílio. Então, um superior investe um súdito, um funcionário, para ser uma autoridade naquela gleba. Investidura. O Papa falou: se Deus é Senhor do mundo e eu sou representante de Deus, quem é Senhor do mundo sou eu. Mas o rei falou: se Davi era o chefe do povo de Deus e o pessoal do templo até obedecia a ele, quem manda aqui sou eu. Papa e o Papa então diz: eu vou ter que nomear os bispos. E já que os bispos são príncipes e são funcionários do Estado, o rei diz: quem nomeia e dá posse sou eu. Outra briga, séculos. Mas, afinal, se consegue separar as duas coisas. O Papa dá investidura para as autoridades religiosas e o rei dá investidura para a mesma pessoa a ser autoridade civil. Afinal, não queremos mais ingerência do Estado nas coisas da Igreja, como o Estado não quer ingerência da Igreja nas coisas do Estado. O rei
O Papa falou, eu sou 3 vezes rei. Eu sou rei material, rei espiritual, rei divino. Né? 3 coroas em cima. E os bispos tinham outro... Século XI, cartuchos, cistercienses, Clairvaux, premonstratenses, todos os tipos de beneditinos, com uma ordem mais severa do que o outro. Você sabe que até os franciscanos não usavam sapato, né? Pé no chão. Né? Essas ordens, afinal, foram a salvação da religião da Europa. O lema dos beneditinos é ora et labora. Ora, rezar, e laborar, trabalhar. E passam essa espiritualidade para o povo em volta daqueles mosteiros. Gente, ora et labora. E repare que ficou a espiritualidade da Europa. Né? Trabalhou e fizeram a igreja ser uma igreja de oração. E esses monges, na reforma por São Bernardo de Clairvaux, dizem 7 séculos, desde Constantino, de privilégios e benefícios para a igreja, chega de privilégio. Nós não queremos mais privilégio. Nós queremos ser vida religiosa em base de voto de pobreza, voto de santidade e voto de obediência. Nada de servos, os beneditinos não têm empregados. Nada de doações. Aí eu acho que agora aconteceu. Mas Clairvaux, São Bernardo proibiu servos e aceitar donativo. Ora e labora. No Concílio de Latrão se define a independência da Igreja diante do poder civil. Não admitimos mais ingerências. Quem escolherão o Papa não são mais os reis por perto que dizem quem vai ser Papa, fulano de tal, eu quero que seja esse. Os cardeais escolherão o Papa. O Oriente já não participa de concílios. Os concílios primeiros são todos orientais. Do século X adiante, os concílios são só do Ocidente. Chile não participa mais um do outro. Acontece nesse concílio uma coisa super interessante. Em meio desse feudalismo de cavaleiros e reis e cruzados, etc., nasce a consciência de que sociedade que se respeita defende suas mulheres. Importante, né? Gostou? Agora, então, desse tempo nasce beijar a mão da mulher e festejar a mulher, e a mulher se fazia de modelo para as grandes artes, etc. Mas o mais interessante desse novo culto à mulher, o reconhecimento do valor da feminilidade no mundo de machistas. Na antiguidade nunca se ouviu falar numa rainha, ou uma papisa, ou uma bispa. Nunca. Não existe. Mas o mais importante desse movimento de culto à mulher, o cavalheirismo, né? A cultura cavalheiresca, é ser o defensor da mulher, aquele que pega a mulher e a mulher fazer bonito.
Mas o mais importante no regaço da igreja é que nasce na igreja a devoção a Nossa Senhora, a mulher por excelência. Em 431, Nossa Senhora foi chamada de Mãe de Deus. E Maria sempre teve todo respeito, mas nunca foi festejada, nunca foi aclamada, não foi venerada, não foi... não teve devoções a Nossa Senhora. Nasce então, no Concílio de Latrão, o culto à Virgem Maria. E em torno do culto à mulher, e Maria como protótipo de mulher, nasce a legislação a respeito de mulheres. Legislação sobre adultérios, a legislação sobre divórcios, violação e rapto, luxúria, violência, repouso dominical, porque mulher era facilmente escrava, que ralava 7 dias por semana. Né? O repouso dominical e o pacto conjugal. O pacto conjugal combate a venda de uma família, de suas filhas para outra família. Então, aqui o pacto conjugal, o matrimônio, é o mútuo consentimento de homem e mulher, garantir a liberdade da escolha mútua pelos padrinhos. Então, se na vida da igreja, até hoje, se consegue provar que um casamento não foi a livre opção de homem e de mulher, um pelo outro, se conseguirem provar que não teve liberdade, que, digamos, Cunha não estava com revólver no bolso, se você diz não, eu te mato. Então a moça falava, eu quero, né? Se prova isso por causa do pacto conjugal, um casamento, um matrimônio seria até hoje. O casamento tem que ser um livre pacto conjugal entre homem e mulher. Já falamos no cavalheirismo, usar armas, seja de ferro, seja de madeira, seja para bater na mulher, né? O escravo, armas só contra os infiéis. O próprio concílio que defendeu tão bonitinho valores de cultura humana, criou aqui a cruzada para matar os muçulmanos infiéis. Isso vai ser o próximo passo. Na metade do século, então, os próprios pobres se levantam. Desde Constantino, os pobres sempre pagaram o pato da riqueza, da boa vida, dos cavaleiros, dos donos de castelos, dos bispos, do clero, etc. Então, a primeira revolta dos pobres na metade do século XII, num lugarejo no sul da França, Valdo, onde que nasce uma nova heresia de valdenses que criam um novo batismo, sem santos, sem missa, sem confissão, só o sacerdócio leigo. Nada de sacramento, nada de sacerdote, nada de igreja. Igreja é sociedade, não. Religião é um novo batismo. Eu quero viver na vontade de Deus. Basta. A igreja é a sociedade, a igreja, Papa e bispos e clero, e a sociedade, os reis, e os duques, e os barões, e os nobres, se sentem ameaçados. Não é nenhuma
instituição religiosa da parte da igreja que enfrenta os pobres da região do Valdo, os valdenses. Simplesmente uma sociedade entra na ideologia da defesa contra os pobres que vão avançar sobre nós, sobre os ricos, né? E vão acabar conosco se nós não reagimos. Cria-se a Inquisição. Procura no Google o que é e o que quer a Inquisição de 1230. Eu não tenho tempo agora para destrinchar o que é a Inquisição. Mas a Inquisição, em duas palavras, né? Julga, castiga e mata aqueles que não estão de acordo conosco. Quem é a pessoa mais conhecida que foi vítima de Inquisição? Joana d'Arc. Tem outros crentes, né, heréticos, né, Savonarola, Rússia, etc. Vai. Peraí, já passou, né? Então, a igreja, oficialmente, em concílio, conseguiu chegar a definir o valor da mulher, colocando como mulher por excelência a Nossa Senhora, nasce a devoção a Nossa Senhora, e aproveita para dizer: armas não se usa dentro de casa, não pode bater em mulher, não pode castigar. Armas, formular do latrão, só contra os infiéis. Nasce um movimento religioso, não é um movimento de países um contra o outro, de guerra, mas o movimento religioso nasce querendo dar pagar com a mesma moeda o que os muçulmanos fizeram diante do Ocidente, a Guerra Santa. Vamos nós também então pagar com a mesma moeda, Guerra Santa, contra os muçulmanos. Sob o pretexto ou realidade, deixe eu não julgar demais, por mais que eu goste. Nesse século, os pobres já se levantaram. Teve muita epidemia e muito banditismo na Europa. Também de cavaleiros, de gente rica, etc., que aproveitava. A igreja, então, em nome de Deus, perdoava o pecado. Vendia indulgência, vendia a misericórdia, vendia salvação. Eu digo vendo porque é o tempo da simonia e do nepotismo e da falcatrua religiosa, né? Nasce a vontade de se redimir do pecado, especialmente fazendo bonito. Então, os cavaleiros, os reis, os nobres se organizam em exércitos, cruzadas, contra os muçulmanos, contra os infiéis, em consciência, com o interesse de redimir o seu pecado, suas falcatruas. Em troca de penitência, assumem a peregrinação para Jerusalém e o sacrifício de eventualmente ser ferido na guerra, né? Porque se a gente faz penitência, Deus garante salvação. As cruzadas, então, são de 1095, o primeiro, até 1270. Quase 2 séculos, não, um século e meio de cruzadas. São 8 cruzadas, 8 expedições
da Europa, dos reis da Europa, organizados pelo Papa, né, enfrentando os muçulmanos. Foi 8 vezes um grande fracasso, porque com muita vontade de matar tudo quanto é muçulmano, não estavam organizados, não estavam armados, bastante armados, né? E imediatamente os muçulmanos deram o troco. Foi um grande fracasso. O pior, não teve aquela motivação religiosa, seja espontânea, seja comprada, né, para fazer a penitência, para mostrar a conversão, para rechaçar a infidelidade de toda uma imposição muçulmana que invadiram a Terra Santa, né? E católico dizia, Terra Santa é nossa, são os lugares santos de Jesus. O pior é que tudo isso não deu em conversão, só teve muito interesse. Levar a mulher para vender nos haréns dos muçulmanos. Tráfico feminino, tráfico de mulheres e tráfico de jovens caracterizou cruzadas. Não é uma vergonha para a igreja? Interesse comercial. Claro, passaram pelo Oriente, pelo Império Bizantino, Constantinopla, saqueando as igrejas e os castelos, etc., a caminho de Jerusalém, e voltaram com riquezas para a França, Alemanha, a Europa, né? como os grandes guerreiros dos cruzados, mas não conseguiram dominar os muçulmanos, e não existe um muçulmano que escreveu na história alguma homenagem a um cavaleiro do cruzado. Só escândalo. E Jesus continuando a dizer, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre esta igreja. Mas que a igreja já foi também um fracasso, né? E nós estamos no fim. Nessa época, então, no final do século XII, tem também o avanço dos mongóis, né? Os chineses lá para a Europa, etc., e a ameaça de invasão, de uma segunda barbarização da Europa. Juntamente com os cruzados, né, nós encontramos ordens religiosas que acolheram os soldados e cuidaram dos feridos, etc., os templários e os hospitalários, mas que em 2 tempos viram poderes econômicos, porque se deixaram pagar e muito bem pagos, e viram até uma ameaça para os reis da Europa, ou seja, mais um motivo para agir contra religião e vida consagrada. O comércio internacional, intercâmbio de artes e famas, especialmente no novo mercado. É claro que os cruzados traziam outras religiões, outras opiniões, outros raciocínios, outros costumes, né? E até heresias. Tá. E tráfico internacional de mulheres e de jovens. Nesse século XIII, tem o 4º capítulo do Concílio de Latrão. Consequência dos cruzados que não funcionaram, que não foram penitência a coisa nenhuma. O próprio apelo da penitência vira sacramento da confissão. Repare que até hoje, até o século XIII, não se ouve falar em sacramento da confissão.
tem o sacramento do batismo, sacramento da ceia, sacramento da imposição das mãos. Mas a penitência era uma atitude proposta pela igreja, não era tido como sacramento. O quarto latrão define a penitência como confissão, sacramento da confissão. Institui a bênção do Santíssimo, a procissão de Corpus Christi. Mais uma vez, depois do terceiro latrão, o quarto latrão, reforça o matrimônio. Tem que ser uma celebração pública, senão é diante de um sacerdote e duas testemunhas, o mútuo consentimento pode ser muito válido, mas não é sacramento. A igreja define a forma do matrimônio. Mais uma vez, já falei, muçulmano não conseguiu respeitar um cristão que conheceu durante os primeiros anos. De tanto escândalo que nasceu com eles. Exigiu tanto o imposto do povo para custear as cruzadas, né? E nasceu aquela venda de coisas santas, venda de indulgências, e venda de bênção, e venda de sacramento, etc. Chama-se Papa Inocêncio III. Ele é o inventor dos três poderes, né? Dos três coroas do Papa. Depois, com as cruzadas, entram na Europa postos de troca de moedas. Viram bancos. O mercado, os bancos, o trânsito pela Europa fora, claro, a cavalo, de carroça, etc., não tinha nem estradas, mas o trânsito nasce nessa época. As cidades vão substituindo os povoados, o interior. Nascem os primeiros burgos. Paris teve sua primeira universidade e um dos primeiros professores foi Tomás de Aquino. Mas tinha um monte de gente grande lá, né? Começa a se independentizar do poder civil o ensino, e especialmente o ensino superior. O ensino secundário já existia, né? Já existia desde os gregos, escolas de filosofia, escolas de medicina, escolas de arquitetura, de agricultura, mas com o nascimento das universidades se faz a distinção entre o que é ensino secundário e o que é ensino superior, e nasce a ciência. O Inocêncio III define então os sacramentos, coloca os monges e os mendicantes com regras seguras. Não é mais assim que São Francisco pega um rebanho e diz: agora nós vamos fazer a vida religiosa, etc. Mas o Papa vai ditar normas, ele exige a regra de cada instituto, copiando praticamente São Bento. Os mendicantes são especialmente franciscanos e dominicanos. Carmelitas, um pouquinho, oblatos, um pouquinho, mas normalmente os mendicantes são franciscanos e dominicanos. Nasce com clave de escolha do Papa. Corpus Christi já falamos. Importante. Nessa época do Super-Papa, que mandava e desmandava em tudo quanto é rei e nobre, etc., ele era a autoridade máxima. Nasce também, não sabemos se é a partir de Paris, da universidade, ou de Cluny, dos monges beneditinos, uma cristianização em termos de tomada de consciência. Né? Vai se falando criticamente de o que afinal é religião.
que é a vontade de Deus? O que você entende como vida de igreja? Nasce a preocupação com a consciência. A ciência, em conjunto, Deus participando disso. Consciência. Todos juntos. Junto a essa super-papa, a igreja conheceu 3 grandes santos. Claro que a igreja sempre conheceu os santos. Já mencionamos Bento e Bernard de Clairvaux, etc. Mas marcando o século XIII, primeiro o grande Francisco, que enfrentou esse Papa com sua proposta de ser igreja, tem que ser comunidade de pobres. Nós queremos viver pé no chão, nós queremos não ter nem casa, nós queremos andar de capela em capela, etc. E o Papa teve a grandeza de salvar Francisco e dar licença, né? Mas continuou na riqueza. Não? Ao mesmo tempo, então, Francisco caracteriza, né? Nada de propriedade, nem teto. Claro, depois que Francisco morreu, né, falaram, nós queremos teto, nós queremos riqueza, nós queremos vida folgada, etc. Mas Francisco insistia nada de propriedade nem teto. Domingos, outro religioso, um espanhol, diz que clero tem que ser estudioso. Tem que ser estudioso para poder ser portador da palavra de Deus, pregador. E nasce a ordem dos pregadores, dos dominicanos. E eles levaram muito adiante a devoção a Nossa Senhora. Foi a primeira ordem que usou um grande terço no cinto. Junto aos pregadores e franciscanos nascem também, coisa nova na igreja, as ordens femininas e ordens masculinas. E se tornam então missionários. A diferença entre os novos missionários e os missionários de São Bento são que Bento espalhou mais de que 1000 mosteiros pela Europa fora. Se cada mosteiro tem 15 monges, né? Repare quantos monges que vai ter pela Europa. Mas tem falta de estabilidade, moram no mosteiro. O abade pode até enviar monges para pregar, digamos, um mês, e voltam para casa, porque o testemunho é de comunidade. Os ordens novas, dominicanos e franciscanos, realmente são missionários, né, que criam equipes que vão se espalhar pelo mundo afora, sem estabilidade de mosteiro. O terceiro santo, Francisco Domingos, é São Luís. São Luís IX da França era o último dos cruzados. Mas era um homem que descia do cavalo para tratar de um colega soldado que se feriu. Né? E tinha uma atitude para com os pobres fora de série. Ele é tido como a origem dos direitos humanos, porque como rei também exigia dos reis da Europa atenção para com mulher, com pobre, para com ferido, etc., doente. Virou São Luís Rei, conselheiro e pai dos direitos humanos, dizem. Eu não estava lá. O
o direito humano deve ter sido muito relativo naquela época. Não compara isso com o direito humano da ONU, mas um cara que chamou a atenção da Europa pela igualdade de nobres e pobres, de homens e mulheres. Ele era da ordem terceira franciscana. Dizem que ele, como primeira tarefa, assumiu a educação pessoal dos seus 10 filhos. Né? Um rei que se preocupava com isso, normalmente deixava para os outros. Né? Os mendicantes, então, são os franciscanos e dominicanos. São essas duas ordens que são especialmente escolhidas as pessoas para capelães de cruzadas e para orientadores das inquisições. Eu acho que se queimaram com isso. A partir do fracasso dos cruzados, nasce a mentalidade da crítica, tanto contra o Estado como contra a Igreja. A crítica, que se torna um questionamento total, vai preparando a época do racionalismo. Crítica racional. Nós estamos também no final do feudalismo. E um rei que apoiou a eleição de Clemente VI, se não me enganar, sei lá, né, como Papa. O Papa não estava, o novo Papa não estava em Roma quando foi eleito, era bispo de Bordeaux. Ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui no meu país, eu vou ficar no Palácio do Rei, lá em Avignon. E não foi nem para Roma. Começou então 7 papas seguidas que ficaram em avião, não em Roma. Somente por causa do luxo, um escândalo, quando depois de 7 papas conseguem fazer com que o último volte para Roma, 2 reis escolhem mais um papa e um volta para Avignon, outro vai para Veneza, Avignon volta para Barcelona, etc. Em todo caso, 70 anos tem 3 papas na igreja ao mesmo tempo. E as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja de Jesus. Mas que foi uma podridão, foi. Nessa crítica, então, nascem os primeiros racionalistas religiosos, os críticos que a igreja até condena como hereges a ponto da fogueira, através da Inquisição. Na Inglaterra, o Wycliffe, antecipando o protestantismo, não quer saber de soberania de Papa. Bíblia não pede explicação pela Igreja. Quem quer ler a Bíblia, lê a Bíblia, por favor. Né? Nada de indulgências que eram vendidas, nada de bens para o clero. Nasce outra vez na igreja o mesmo que já conheceu no começo da igreja, o reliquismo, amuletas, enfeites, etc. Nasce por causa da peste negra, novo banditismo, o culto à morte, uma mentalidade macabra. A cisma ocidental, então, de os 2 ou 3 papas a partir de 1378. Wycliffe na Inglaterra, João Hus na Áustria. Jesus é chefe da igreja, não precisamos de papa. Quem quer pregar a palavra de Deus prega. São 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Nada de dinheiro para culto ou para a igreja. Reação contra os exageros da própria igreja. Claro que João Hus foi queimado na fogueira e Wycliffe foi pela Inquisição da igreja, né? E eu apoio
e a exigência dos reis. Outro, vai. 1454, os turcos acabam com o bizantino, assim como o Diácro, o bárbaro, invadiu Roma, acabou com Roma. 1000 anos depois, os turcos fazem a mesma coisa com o bizantino. Essa data ficou sendo a separação da Idade Média para a Idade Moderna, né? A tomada de Constantinopla pelos turcos. Começa então a Idade Moderna, que quer reagir sobre a corrupção, a podridão da Igreja com muito racionalidade. Figuras de reação racional e não menos religiosa foram os protestantes, os que protestaram contra a maneira de a Igreja agir. O mundo reagiu contra a crítica e queria acabar mais ainda com a crítica do que com a corrupção. Então, as hereges do século XVI, Lutero, que propõe escritura, fé e graça, isso compõe a religião. Zwinglio, na Suíça, não quer saber de Eucaristia, basta batismo e a agape, a ceia da fraternidade. Calvino prega a predestinação também da prosperidade. E a 28ª, anglicanismo, nesse século. Resposta aos protestantes, Trento, em 1545. O momento de a Igreja começar a mudar as coisas. Toda essa reforma protestante não teria acontecido se a Igreja tivesse criado vergonha em tempo. No século XVII começam a enculturar nas missões, em Canadá, em Paraguai, na China, etc., até se vestindo como os religiosos daquelas culturas, se vestiam, etc., realmente assumindo outra cultura. Os franciscanos e dominicanos não gostaram disso, não. Vai. A ciência, a crítica científica se torna racionalismo. O racionalismo teve ponto alto em 1789 com a Revolução Francesa, que acaba com o rei da França. Rei e rainha são decapitados, né? Acaba com os privilégios do clero e da nobreza. A ordem religiosa que não cuida de coisa nenhuma, de doentes ou de ciência ou de educação, são abolidas, fechados. Leão XIII, no século XIX, é o primeiro com encíclica social. A doutrina social da Igreja conheceu 3 grandes encíclicas. De Leão XIII renovaram, depois 40º ano de Papa Pio IX, se não me engano, e João XXIII com Mater Magistra. 3 grandes propostas para uma nova sociopolítica pelo mundo afora. O final desse século XIX é de muito pensamento bonito, né? de um romantismo, de um sentimento da beleza vira mais importante do que o próprio racionalismo. Esta é a época também que as missões convencem milhares de jovens para, seja antes de ser padre ou depois de ser padre, ir para o Novo Mundo, para a Austrália, para a Indonésia, para tudo quanto é canto. Muitos jovens se entusiasmam para as missões. No século XX conhecemos o Vaticano. Os estados eclesiásticos são praticamente
entregues, devolvidas à Itália, e aí o Papa diz, me deixe como Vaticano, mas independente. Não queremos ingerência de ninguém. Outra vez, essa necessidade de ser independente. É o século da ação católica, o século de bons papas, João 23, bons bispos, Oscar Romero, boas religiosas, Teresa de Calcutá, né? Nós estamos chegando à nossa história odiana, né? Também é a história paralela de um novo mundo, um mundo de ONU, um mundo de Conselho Mundial de Igrejas, um mundo de direitos universais, direitos humanos. Em 64, quando eu me ordenei, o último concílio da história, não que o concílio foi abolido, mas probabilissimamente não vai ter mais outro concílio. Por que não? Porque não vai mais ter concílio. Porque é impossível, tem tantos bispos desse mundo, né? Como que vai reunir todos os bispos num concílio ecumênico, né? Que o concílio é dos bispos, né? De todos. Não cabe mais nem na igreja de São Pedro em Roma, menos ainda na Aparecida do Norte. Mas João Paulo VI diz, vamos substituir o concílio por sínodos. E essa é uma coisa inteligente. Quando a gente tem todos os bispos, né, antiquados, modernos, e progressistas e tradicionalistas, o concílio não consegue caminhar, né? O Papa pode dizer, escuta, eu quero agora somente gente que entende de pastoral familiar. Vamos escolher a dele, os bispos que mexem com a pastoral familiar, e vamos fazer um sínodo sobre a pastoral familiar esse ano. E ano que vem o Papa vai terminar o mesmo sínodo. Vai ser a nova forma de a Igreja estudar as coisas que o mundo pede que sejam estudadas. A América Latina conheceu então desde Dom Helder Câmara o CELAM, a Conferência Latino-Americana dos Bispos da América Latina, né? E conheceu a teologia da libertação, que é uma descoberta, uma intuição tipicamente latino-americana, né? Se lê o Evangelho a partir dos pobres em volta de Jesus, ou em nossa volta. Não pense que os outros continentes não têm teologia, mas não tem. Essa teologia da América Latina. Por exemplo, a Europa inventou a teologia da mulher. E o Oriente, teologia ecumênico ao encontro do Islã. São novas teologias ultimamente. Vocês conhecem esses todos? Então esse é o homem do colégio. E este é o Papa daquele que vendeu a tiara dele. Né? Ele foi o último Papa que usou aquela coroa tripla, né? E falou leilão nele e foi para Boston. E esse Papa, vocês conhecem? Conhecem? Ele sorria com tanta simpatia, mas falou, Jesus morreu com 30 anos, 33 anos, deixou ser Papa 33 dias. É o nosso polonês, é o nosso alemão e o nosso argentino. Repare como que os últimos papas realmente fazem com que nós podemos ser orgulhosos na nossa igreja, na orientação de Roma. Mas no século anterior, né, também teve grandes papas ainda no século XX e até XIX, mas antes do século XVIII
Afinal, somos igreja, o que aprendemos desta igreja? Nós vamos topar dizer, nós também temos direito na bagunça, nós também temos direito na falcatrua, vamos fazer uma igreja que cai em pedaços de tão podre. E Jesus fala com Francisco, salva a minha igreja, reconstrua a minha igreja. E de fato, eu acho que, por mais que nós temos problemas de pedofilia, nós vamos reconstruir a igreja. Nós somos a igreja. Somos uma igreja comunitária de Jesus.